Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Aqui junto com vocês no canal Reino em Pauta, levando uma palavra viva de fé e de esperança ao seu coração. Muito bom dia, família. Obrigado a todos que cooperam com o canal. Obrigado a você que já se inscreveu. Obrigado a você que deixa o seu like, o seu compartilhar. Glória a Deus pela tua vida. Queridos, eu estou falando sobre uma série, sobre o tema Lidando com Duas Naturezas. Vai ser muito importante você acompanhar de A a Z, isso é, do começo ao fim, essa série. Na mensagem 2, amados irmãos, nós continuaremos falando sobre instituição e constituição. Baseado na criação do homem, a forma que Deus criou com um propósito. Então você já entendeu que Deus criou o homem com um propósito, e um dos propósitos é o relacionamento. Deus deseja se relacionar de forma perfeita com o homem, né? Agora, na mensagem 2 eu quero iniciar aqui algo glorioso, porque o relacionamento, irmãos, tem que ter um ambiente. Então Deus cria um ambiente para o relacionamento. Isso é muito importante pontuar. Deus, ele quer se relacionar, mas ele cria um ambiente. Queridos, Deus está falando a você que Ele criou um ambiente para esse relacionamento, aleluia. E o ambiente criado em Gênesis, nós chamamos de Jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus criou um jardim, amados. Ele plantou o jardim. A Bíblia diz aqui, olha, verso 8, capítulo 2. Ora, o Senhor Deus tinha plantado o jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Olha só, então o Senhor Deus fez nascer todas as árvores agradáveis e tal, né? E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vamos aqui mostrar o segredo disso aqui, né? Então, Deus criou um ambiente. O ambiente foi criado por Deus. O homem foi criado por Deus, o ambiente foi criado por Deus. Vá prestando atenção e pontuando isso. A Bíblia diz que Deus, no jardim, além das árvores, além de tudo que Ele criou duas árvores. Uma chama árvore da vida, outra chama árvore do conhecimento do bem e do mal. Preste atenção que a árvore da vida, só fala árvore da vida. A árvore da vida está relacionada 100% a Deus. 100% a Deus. Ele é a vida. Ele pegou essa vida e colocou dentro do homem, tá? No dia que ele criou o homem. Então o homem agora possui duas naturezas. A natureza humana, que é o ser humano, e a vida de Deus. Mas no ambiente, que é o jardim, Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. É interessante que essa segunda árvore, ela tem dois quesitos. O primeiro quesito é o conhecimento, o segundo, o primeiro quesito, irmão, é o bem, o segundo é o mal. Mas então agora, o bem e o mal estão juntos. Será que o bem e o mal conseguem andar junto? Não, amados. A vida é o bem. O mal, o bem do mal, não é o bem que agrada a Deus, mas é o bem humano, é o bem relacionado à natureza humana. Você percebe que a natureza humana, ela tem dentro dela o bem e o mal? Por exemplo, o nosso ego, tudo que nós fazemos, ele aprova. Dificilmente o nosso ego vai dizer, olha, isso não está certo. Às vezes, amados irmãos, o nosso ego diz, não, você não deve fazer assim, faz melhor assim. Existe uma guerra, né? Uma discussão dentro do ser humano. Essas duas naturezas, elas brigam dentro do ser humano. E Paulo falou muito disso nas suas epístolas. Mas aqui existem duas árvores. A da vida, disponível, pronta para comer, para alimentar. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus disse, desta árvore vocês não podem comer. Porque o dia que vocês comerem desta árvore, o fruto dessa árvore, vocês vão morrer. Então, não come dessa árvore. Foi a única coisa que Deus proibiu. Deus não proibiu comer da árvore da vida. Deus não proibiu comer de todos os frutos do jardim.
Eu quero dizer, irmãos, que faz parte do relacionamento com Deus, primeiro, a sua criação, sua vida e o seu ambiente. Aí, esse ambiente que Deus criou, que é o Jardim do Éden, era um ambiente, irmãos, de relacionamento. E Deus disse ao homem: eu vou te visitar todos os dias. Nós vamos ter uma comunhão diária. E a palavra revela essa comunhão. E Deus chegava ao jardim, irmãos, e encontrava Adão. E a Bíblia não diz aqui o tipo de comunhão, de conversa que Deus tinha com Adão, mas eu imagino Deus se relacionando com o homem, irmãos, não havia nenhum problema, o homem foi instituído por Deus e constituído por Deus. Então a vida de Deus estava dentro do homem, e a vida do homem estava com Deus. Agora essa comunhão é plena, né? Mas atenção, no mesmo jardim, no mesmo ambiente, tem a árvore do conhecimento. Então, irmãos, em todos os ambientes, sejam eles preparados por Deus, tem aquele ponto que é decisivo. Tem aquele ponto que eu posso chegar e aquele que eu não posso. Sempre, em todo o tempo vai acontecer isso. Ainda hoje, né? Existe dentro de nós algo no nosso espírito chamado consciência. A consciência é como uma luz, uma lâmpada, que quando você olha alguma coisa que não é para fazer, aquela lâmpada acende. Você pode fazer, usando a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus sinalizou para você não fazer. E daí quando a gente faz, existe um preço que a gente paga. Existe uma morte batendo na porta. É muito sério. Deus havia falado assim, o dia que vocês comerem desse fruto, vocês então vão morrer. Amados, parece que essa palavra vão morrer, Adão não conseguiu entender, mesmo porque ele não entendia de morte. A morte é um mistério. Até hoje a morte é um mistério. Alguém aqui entende de morte? Não, porque você não morreu. Graças ao Senhor você está vivo, não entende de morte. Ninguém consegue explicar a morte, porque nenhuma pessoa que morreu fisicamente voltou. Para explicar, gente, morte é assim, morrer é assim, não. A medicina tem uma ideia, nós temos uma ideia, nós lemos na palavra e interpretamos como funciona. Porém, irmãos, só sabe quem vai para lá. Só tem essa experiência quem vai, né? Mas nós podemos interpretar essa morte aqui, irmãos. Essa morte era espiritual e Deus estava falando de uma morte espiritual. E a Bíblia, ela continua falando, amados, o que aconteceu, né? As duas naturezas. A Eva, né? Ela saiu dar uma passeada no meio do jardim sozinha. A Bíblia não diz que Adão estava com ela. Esse é o grande problema, irmãos, das nossas vidas, é andar sozinho. É muito perigoso alguém andar sozinho, né? É preciso, irmãos, pensar nisso. Não ande sozinho. Você tem um irmão, você tem uma família, você tem uma igreja, você é a igreja, você tem comunidade, você tem comunhão, você tem pessoas que te amam. Então por que andar sozinho? Por que ser solitário dentro do corpo? Porventura, no nosso corpo existe algum membro solitário? Claro que não. Todos eles são unidos, são amigos, são queridos, são irmãos. Então, se você está andando sozinho, gosta de ficar sozinho, essa é uma síndrome depressiva. Existem síndromes de depressão espiritual tomando conta de muita gente. Eva teve essa síndrome e ela deixou Adão e saiu passear sozinha. E quando ela saiu passear sozinha, alguém aproveitou a oportunidade. Quando você estiver sozinho, vai ter sempre alguém tentando aproveitar a oportunidade da sua solidão. E na solidão de Eva, alguém aproveitou a oportunidade. Quem é esse alguém que aproveitou a oportunidade? O inimigo de Deus, que conhece Deus, e que participou de tudo, e que viu o que estava acontecendo, viu o ambiente que Deus criou, viu o homem que Deus criou, viu a forma que Deus criou o homem. Então ele faz o quê? Ele espera, na solidão de Eva, ele espera para conversar com ela. Naquele momento, irmãos, oportuno, ele faz uma pergunta para ela. Por quê? Porque ela estava atenta ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela estava querendo descobrir que fruto é esse.
Ela estava querendo descobrir por que conhecimento bem e mal. O que é mal, sendo que Eva só conhecia o bem. O grande problema, irmãos, é tentar conhecer o mal. O grande problema é desejar conhecer o mal. E Eva estava ali perdida, desejando conhecer. E a Bíblia diz que ela ouviu uma voz. O que você está fazendo aí? Você está gostando do fruto? Ela falou, estou, mas Deus proibiu da gente comer. Como assim? Disse o inimigo. Como que Deus proibiu? Isso aí é bom. Não é o fruto da árvore, do bem e do mal? Então é bom. Guarde no seu coração uma coisa. Nem tudo que é bom é bom. Nem tudo que é bom é bom. Bom é Deus. Jesus disse, bom é meu Pai. Ninguém é bom. Bom é Ele. Então, ali, irmãos, Eva foi realmente engodada. E a instituição está sendo ameaçada. A coisa mais linda que Deus fez está sendo ameaçada. A Constituição está sendo ameaçada. Tem alguém batendo na porta para dividir essas duas naturezas. Tem alguém batendo na porta para arrancar a natureza humana da natureza divina e separar. Por isso que separação, divisão, não é de Deus. Se eu me divido de você, não é de Deus. Deus não está na divisão. Pelo contrário, Deus está na comunhão. Preste atenção no que Deus está falando. Ore comigo nessa segunda reflexão sobre o tema dessa série. Deus, obrigado por mais um dia, por esta manhã. Obrigado pelo Espírito da palavra, revelando, Senhor, uma verdade. Vem ministrar os nossos corações, Deus. Nós nos unimos diante de Ti e nós pedimos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Queridos, Deus te abençoe. Tenha um lindo dia e até amanhã na continuação da nossa série.